a força se não funciona. Digamos que você queira empurrar a sua parede. Você vai aplicar uma força na parede. Mas essa força não irá funcionar, porque você não vai conseguir empurrar a parede, certo? Certo. Muito bem. Mas, por exemplo, se você querer empurrar uma garrafa, você consegue. Então, no caso da garrafa, houve trabalho. No caso da parede, não houve trabalho. Que trabalho é uma força que funcionou, é uma grandeza associada a essa força que funcionou. Como é que a gente escreve isso? Assim, ó, trabalho, normalmente a gente usa essa letra, igual a força vezes deslocamento, ok? Uhum. Trabalho tem que ter essa ideia de funcionar, né? Até por isso que essa palavra trabalho, às vezes, é mal traduzida, eu acho. Porque o certo é o work, em inglês, né? Work, funcionar. Por exemplo, quando tu fala assim, my computer doesn't work, beleza? Não é que ele não está trabalhando, ele não está funcionando, entendeu? Essa Ah, grandeza que a gente chama de trabalho em português teria sido melhor traduzida como work, né? Em inglês eles falam work, ok? uhum. Então é força que funciona. Beleza, então ele vai falar aqui, basicamente é aquilo que eu te mostrei, é força vezes deslocamento. Daí tem força, você sabe a expressão, sabe o valor dela, você coloca no lugar da força, deslocamento é a mesma coisa. Por exemplo, qual que é o trabalho da força peso? Você sabe que a força peso é massa vezes gravidade. Então, o trabalho vai ser a força, que é massa vezes gravidade, vezes a distância, que é a distância que o objeto cai, por exemplo. Então, mgh, uma fórmula que você provavelmente lembra, energia potencial é igual ao trabalho da força-peso. Agora, meu caro, nós temos aqui uma expressão onde a força e o deslocamento não são paralelos, ou seja, força para um lado, deslocamento para o outro, ok? Uhum. Então, como é que fica? Fica do jeito que você está vendo aí, força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, ok? Ok. Então, aí. Agora, o que mais nós temos? Basicamente isso. Basicamente isso. Então, tu vai ter que procurar o cosseno, o enunciado vai te dar. E na prática, o que vai importar é sempre a componente naquela direção que você está interessado, né? Isso que tem a ver aqui com o cosseno. O que acontece, por exemplo, aqui a pessoa está empurrando a bolinha para cima, mas a bola se mexe para frente. Então, na prática, esse vetor aqui, como a gente já aprendeu em aula de vetores, né, pode ser Uhum. descrito como a soma desse com esse. Só que esse aqui não importa o trabalho, que o objeto não está se mexendo para cima. Trabalha a força que funcionou, ou seja, naquela direção que funciona. Então, o trabalho é só isso aqui, horizontal, ok? Uhum. Então, como é que eu pego essa horizontal aí, cosseno do ângulo? Ah, Beleza. Então, muito bem. Agora, trabalho de uma força qualquer aqui, né? Às vezes você vai ter um gráfico te dizendo qual é o trabalho. A área abaixo da curva do gráfico da força pelo deslocamento é numericamente igual ao trabalho. Então isso é interessante. Às vezes eles vão te dar gráfico, tu já sabe que tem que calcular a área. Dê um gráfico, calcula a área do gráfico. Aí tu vai chegar na resposta, beleza? uhum. Ótimo. Tá pegando bem, meu amiguinho? Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Vou passar rápido por trabalho, já que tu falou que tem energia cinética e potencial ainda. Ó, Ah, um bloco parte da posição A e atinge a posição B sob a ação do sistema de força. Então perceba, tem algumas forças agindo, tá. né? Tem a força peso normal, tem uma força de atrito, tem uma força na diagonal. Muito bem. Ele pergunta o trabalho que cada força realiza no deslocamento AB. Então, de novo, o trabalho está sempre associado com o deslocamento. Então, ele vai calcular cada uma das forças. Primeiro, ele calcula a força F, que é essa, que é uma força diagonal.
Então, como a gente falou, é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, certo? Uhum. Então, ele falou ali o cosseno do ângulo, 0,8, falou a força, falou o deslocamento, joga na fórmula e já era. Beleza? Entendi. Deu? Beleza. Agora B, o trabalho da força resultante nesse deslocamento. Ah, não, desculpa. Em cada força, né? Tá aí na. O que ele falou? Os trabalhos da força FNP são nulos. Por quê? Porque o objeto se move na horizontal e essas forças são verticais, ou seja, são perpendiculares, 90 graus, então afetam o movimento. A força peso e a força normal não afetam o movimento horizontal, sacou? Entendi. Por quê? Porque é perpendicular, mas se tu quiser pensar em matemática, qual que é o cosseno de 90, né? Porque, veja, o deslocamento desse bloco é para cá. A força normal faz 90 graus, tá vendo? Tá. Se você jogar cosseno de 90 graus, você vai ver que vai dar zero. É uma forma matemática de entender o motivo. Pensar Ah, na física, que é porque as forças estão em direções perpendiculares, ou seja, não se afetam, ou você pode pensar matematicamente o ângulo entre a força e o deslocamento. É 90 graus, então cosseno do ângulo entre eles, cosseno de 90, né? Cosseno de 90 é zero. Ok? ok. E a força de atrito está na mesma direção do deslocamento, mas sentido contrário. Está para a esquerda. Então, se o deslocamento é para a direita e a força é para a esquerda, significa que essa força está atrapalhando o movimento. Está atrapalhando. Se está atrapalhando, o trabalho vai ser negativo, ok? Porque é uma força, é uma energia contra o movimento. Tudo bem? Ah, tá bom. Por isso que ficou menos 50 aqui, tá vendo? Entendi. Agora, o trabalho resultante, ó, quando eu te pedirem trabalho resultante, é só você somar todos os trabalhos que agem sobre o objeto, a partícula, o que quer que seja, ok? Ok. Então você vai somar todos esses valores aí que nós conversamos e vai dar, claro, né, você vai ter que somar, mas às vezes é negativo, então cuidado, aí vai ficar negativo, né? Você vai somar negativo. Aí vai ficar ali o 150 joules, ok? Pegou a ideia? Peguei. Se tu pegou a ideia, meu caro, então eu vou copiar isso aqui. Vou pedir para você fazer a 311, que é um pouco mais tranquila, porque não tem nada com ângulo. Ok? Tá bom. Então essa daqui é só força vezes distância, né? Basicamente, cuidado com as direções, né? Tá bom. Trabalho pela força vezes distância. Vamos lá.
Pronto. Opa, quer me mandar foto? Uhum. Muito bem. Ele pediu também sobre, na letra A, um negócio sobre a força de atrito. Só que aí para calcular eu precisei de cosseno. Mas como tá em uma A cintura reta, força de... Nesse exercício? Não precisa de na cosseno letra A nesse tá aqui, exercício. ó. O trabalho realizado pela força F e pela força de atrito. Não, força de atrito é força vezes deslocamento, pô. Mas aí pediu também esses jaus aí. Que? Na letra Não, A tá cara. escrito. Força de atrito, cara, é uma força. Se ele tá pedindo ali o trabalho, é só tu pegar o valor da força de atrito e multiplicar pelo deslocamento. Só isso. Ah, eu Tem nada deslocamento. disso, velho. Tá. Então, A questão é o seguinte, aqui nesse exercício, tu acha que tu não notou, mas tá rolando um problema de cinemática bem importante aqui. Que é o seguinte, movimento retilíneo uniforme, tá vendo? tô. O que significa isso? Que o movimento é com velocidade constante. Ser uniforme é ter velocidade constante, certo? Certo. O que significa que a aceleração é zero. Uhum. O que significa que as forças se anulam, não é mesmo? Aham. Porque quando o somatório das forças, que é sempre massa vezes aceleração é igual a zero, significa que todas as forças aqui do somatório se anulam. Quais são as forças na direção do movimento? F e força de atrito. Então, força à frente menos a força de atrito igual a zero. Ou seja, a força que ele dá ali é igual à força de atrito. Ah,
Então, dá na mesma, né? Força de atrito é 20 também. 20. Ah, aí 20. então, para saber o trabalho de força de atrito, é só multiplicar pelo deslocamento, né? Exato. É o mesmo 20 ali vezes o deslocamento. Então, o trabalho vai ser o mesmo trabalho da outra força ali. Só que negativo, porque é na Só direção que contrária. negativo, exatamente. E aí, Ah, na isso prática, facilita muito mais, na com verdade. certeza, se você, veja, você sempre tem que fazer o vínculo com as outras matérias, né? Olha só. A gente usou cinemática aqui, né? Vovô Ateu, sorvetão. Aqui teve que usar a segunda lei de Newton para daí Ah, entender o que rolou, sacou? entendi. Tu não Mas, vai, tipo, ficar solto então, numa matéria assim, joga os números na fórmula. Não, esquece isso. ah, então o trabalho da força é 40 joules e da força de atrito é menos 40 joules. Exato. Daí É quando ele joules? pede o joules, exatamente. E daí quando ele Joules. pede o trabalho resultante, é somar esses dois. 40 menos 40 vai dar zero, né? Ah, essa é a letra B. Você tá Isso. fazendo a letra A. Ah, então vai ser igual a zero. Isso Ah, aí. até que realmente não é tão difícil esse assunto. Pode crer. Então vamos para a próxima. Agora vamos. Gostei de ter dito que não é tão difícil. A próxima tá rolando um ângulozinho, né? Oh, então vai ter cosseno agora. Não tem força de atrito, beleza. Tive fechadinha, o trabalho, tá bom. É igual a força, que nesse caso é 2,0 vezes 10 ao quadrado, ou seja, uma fração científica, vezes 50, vezes 0,5. Ou 0,5, na verdade. Pois é, 0,5 ou 0,50 não faz diferença nenhuma, né? Beleza, então agora é só calcular. Vamos lá.
Tudo certo por aí, meu bom? Veja que você já tem a força, você tem a distância e você tem o ângulo. É só multiplicar tudo isso, certo? Certo? Pois é. Só que eu aqui. Primeira borracha.
Deu 2.500 joules. Joules. 2.500 joules. Então você fez 1 vezes 10 na 2, que é 100, vezes 50, o que ficaria 500, vezes 100 vezes, 0,5. 100 vezes 50 dá 500? 100 vezes 50 dá Não é 5 5 mil. mil, não? Dá 5 mil. Só que a tua conta também está errada, porque é 5 mil vezes 0,5. Ou seja, metade de 5 mil. É Ou seja, 2.500. foi o que eu É disse, 2.500 tua conta? 2.500 joules. Ah, então beleza. Dois Então mil tu e tá certo quinhentos ou eu tô errado. joules. Não, tu tá certo, é Ah, verdade, eu viajei. Muito bem. O hum, que é isso aqui? Quando que é a tua prova mesmo, cara? ela é na sexta da semana que vem. Ah, Só não temos que, tempo. Vamos é, fazer aqui o outro problema de trabalho aqui, ó. Lembra que eu falei que quando aparecesse um gráfico, tu tinha que calcular a área desse gráfico? tá, Se você calcular a área do gráfico, você vai ter, então, qual é o trabalho associado aí nesse problema, né? beleza. Então, tu tens um Então, triângulo. Tu sabe qual é a equação da área de um triângulo, né? sei, sei. Trabalho, então, vai ser igual à área que, no caso do triângulo, né? Uma outra figura é outra coisa, mas no caso do triângulo, base vezes altura dividido por 2, certo? Tá. Então, é só você identificar o tamanho da base na figura, Que seria o tamanho 3, da altura na figura, fazer a 4. multiplicação e dividir por 2. Ou seja, o trabalho é só a área mesmo, normal. Exato. Quando você tem um gráfico, é só isso. Ah, então seria 4 vezes 3 dividido por 2. E isso dá quanto? Calma lá, eu não sou bom de cabeça assim, não. Sem pressa. 4 vezes 3 dividido por 2. 6 joules. Isso, exatamente. Uhul. Uhul, eu que diga. Então vamos agora para alguns casos notáveis, que é mais você decorar do que a gente fazer qualquer coisa aqui, ó. Quando tu está procurando trabalho, tu está falando de forças e deslocamentos, ou seja, a gente pode falar, por exemplo, do campo gravitacional, né? Então, o campo gravitacional, o que que acontece? Ele causa ali um trabalho, porque ele é uma força que causa deslocamento, então causa trabalho. Se tu pegar teu celular e soltar agora no chão, é porque ele se mexeu por causa de uma força, então rolou trabalho. Qual é a força, qual é o trabalho da força peso? Qual é a força peso? Massa vezes gravidade. É o mg, Uhum. né? O famoso mg. Qual é o, qual é o trabalho, então? É mg vezes a distância. Ou seja, a distância que o objeto caiu na prática. Beleza? Beleza. Beleza. Sim. Então tá beleza. Então, nada a comentar além disso. E tem o trabalho da força elástica também, que é kx quadrado sobre 2. Esse é bom decorar porque ele Eu aparece acho aí. que eu acho que você já deu aula sobre isso já. Mas eu tenho É, aqui isso que eu anotado a falei que ia ser forma. rápido. Isso que Essa eu daí é falei que ia bem ser rápida. rápido. A força elástica é igual a causa de X, sendo que K é o constante elástico e X é a deformidade, ou a distância que o objeto está sendo esticado, foi esticado ou deformado. Melhor exemplo é Basicamente. com mola. Melhor exemplo é com Sim. mola. Eu acho que realmente a gente já viu sobre esse assunto. Tá bem fresquinho na minha cabeça. Então vamos continuando. Potência, nós deixa para lá, já que tu não falou nada sobre potência. O outro assunto é
E Energia cinética, sabe a fórmula? energia cinética? Não. Ó, a primeira fórmula que você tem que decorar tá aqui, ó. Trabalho energia cinética. Bem, primeiro, qual é a fórmula de energia cinética? Ó, normalmente eu vou chamar energia cinética de K. A fórmula da energia cinética tá aqui, ó. K igual mv ao quadrado sobre 2. Ok? Beleza. Beleza. Muito bem. E agora, outra fórmula. O que que nós temos aqui? Putz, não é isso que eu... Olha só que desgraça aqui, cara. Agora sim. A outra fórmula é o seguinte: existe um teorema chamado teorema trabalho-energia cinética. Ok? O que esse teorema diz? Que a variação da energia cinética é igual ao trabalho. Então é bom tu copiar isso aqui, beleza? Vamos tu Tá copiar isso bom. aqui. E essa aqui também. Vamos chamar de E cinético aqui, beleza? Tá. Pronto. Então, por exemplo, aqui, olha só esse problema. Um corpo de 10 quilos, par do repouso, ação de uma força constante para a trajetória, e 5 segundos depois atinge velocidade de 15. Então, ele deu que em 5 segundos ele chegou numa determinada velocidade, saiu do zero e chegou em 15 metros por segundo. Você tem informação suficiente para saber o quanto o objeto se mexeu, ou seja, quanto ele se deslocou. Você tem também o fato que ele começou no zero e terminou no 15. Então, você tem duas formas de resolver o problema aqui, tanto por trabalho quanto por energia cinética. Tem todas as informações que tu precisa. Determine a sua energia cinética no instante de 5 segundos e o trabalho da força suposta única que atua no corpo. Bem, como é que a gente encontra o valor da energia cinética? Tu anotou a fórmula, mv quadrado sobre 2. Como ele quer saber qual é o valor da energia cinética em 5 segundos, é só tu colocar qual é a velocidade que ele informa ter em 5 segundos, que é 15. Por isso que ficou aqui a massa, aqui o 15 ao quadrado, aqui o 2. Daí, resolvendo, ficou isso aí. Beleza? Beleza. Agora a pergunta é, e o trabalho da força? E aí tá o grande ponto, tu não precisa fazer a conta do trabalho agora, porque tu já encontrou a energia cinética. Se ele saiu do repouso, a energia cinética dele inicial, vamos dizer aqui, é zero, ok? E essa é a energia cinética final. Tu acabou de escrever aí na tua folha que o trabalho é igual à variação de energia cinética, certo? Então tá Uhum. aqui, ó, final menos inicial. Pronto. Quer ver? Ah, Mesmo valor. Então, às entendi. vezes, ele vai te pedir o trabalho, mas não vai te dar informações de força, não vai te dar informações de deslocamento. Vai te dar informações de velocidade. Então, você pode usar o teorema para dizer que a variação da energia cinética é igual ao trabalho. Ok? Ok. Ok. Então, e assim vai, né, meu caro? Então, que tal tu fazer esta aqui? Você tem a fórmula, acho que você consegue. Tudo bem? Uhum. Se não conseguir, eu faço. Tá bom. Ai, trabalho. Ah, então seria a mesma coisa. Hum,
Bem, meu velho, isso aí fica como tarefa, mas lembre-se que você tem repouso, ou seja, velocidade igual a zero, e aqui você, né, vai ter que converter essa velocidade para metros por segundo, o que, se eu não me engano, é 40, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Tá. Tá? E pronto, né? Daí, se ele está pedindo qual é o trabalho, você só precisa lembrar que trabalho é igual a variação da energia cinética, final menos a inicial, certo? Lembre que a equação da energia cinética é mv quadrado sobre 2, né? Uhum. Bem, eu vou copiar isso aqui e vou mandar para o Zap e na próxima aula você me traz isso feitinho, tá bom? Tá bom. Então tá bom, tudo de bom. Nós nos vemos na semana que vem, antes da sua prova, não é? É. Então Muito tá, obrigado. valeu. Eu que Tchau. agradeço. Tchau, tchau, até. Até.